irmão João, do verso 6. Sim. E quando eu... Não, verso 5. 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja continua a oração. Glória a por ele. Deus. E quando Herodes estava a fazer nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, Glória a Deus. e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na idarga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o assim fez. Disse-lhe mais: lança as costas à tua capa e segue-me. Aleluia. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, à qual se lhes abriu por si mesmo. Amém. Tendo saído, percorreram uma rua, Deixa eu e terminar logo o versículo. o anjo apartou dele. Amém. Apartou dele. Amém. Amém. Irmã Zélia. Versículo 11. Glória 11. ao Pedro tornando assim, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos orando. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Ruth saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abria a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Vamos? E até o 20. Ok. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava, e assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acontecendo, olhe, acenando-lhe com a mão para que se calassem, contando-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, saindo partir para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou feita a inquisição aos guardas, mandou-os justificar e Justiçar. Justificaram. Ok, tá bom. E quando Herodes o procurou e não achou feita a inscrição, os guardas Mandou-os justiçar. Mandou-os justiçar. Sim. E o resto? E ele estava irritado com os de Tiro e de Sodom, mas estes vindo de comum acordo, percorreu e
por tendo amizade de vós tu, que Isso é era... outro assunto. Hã? Amém. Amém. Isso é outro assunto. Amém. Só até aqui. Aleluia. Irmã Esther, Ah, leia do versículo 10 em diante. e quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e qual se lhe abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo De de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, e batendo pedra à porta da pátria, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Amém. Só até aí. Irmã Miriam, leu o restante. Onde foi que você estava? 14, do 14 até 19. Ok. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Glória a E Deus. disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já de dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre os que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E, partindo da Judéia para Cesaria, ficou ali. Cesareia. É Amém. só até aqui, né? Só até aí. Amém. Glória a Jesus. Justiçar significa fazer justiça. Um exemplo de oração. O que eu quero me referir aos irmãos, nós devemos orar pelos presos. Nós não sabemos quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele faz Glória a assim. Deus. Tiago, irmão de João, foi morto à espada. E isso agradou os judeus. O outro Tiago que fala aqui, a Bíblia, fala-nos de outro Tiago, não o irmão de João. Porque os discípulos de Jesus eram 12, mas havia 2 Tiagos. Um era o irmão de João
e o outro não tinha irmãos para ser discípulo. De maneira que o exemplo de oração, quando Deus tem um propósito com alguém, Deus manda o seu anjo tomar providências. E isso aconteceu com Pedro. Apesar de ele ter negado a Cristo, mas houve um arrependimento nele e ele nunca mais negou a Cristo. De forma que diz a Escritura que até a sombra dele, a sombra de Pedro, curava os enfermos e expulsava demônios. E isso é um exemplo para nós. Quando há um verdadeiro arrependimento em nossos corações e buscamos a Deus como Deus buscou, como Pedro buscou a Deus em oração, então acontece assim. Mas diz a história do cristianismo que os joelhos de Pedro eram 2 calombos assim, 2 calos grandes, porque ele vivia em constante oração. Mas Pedro não orava por si, ele não pedia cura, ele não pedia resolução de problemas, ele orava pelo derramamento do seu Espírito sobre o povo, Glória a Jesus. sobre a sua obra. Portanto, vocês devem buscar a Deus, o Espírito Santo. Glória a Deus. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Vocês que não são batizados com o Espírito Santo devem pedir a Deus o batismo no Espírito Santo. E as outras coisas Deus vai resolver. Muitos de nós achamos que se não orarmos por isto ou por aquilo, Deus não se lembra daquilo. Mas é o contrário. Deus sabe de tudo quanto precisamos. Deus sabe que nós precisamos de uma casa para morar. Deus sabe que nós precisamos de um carro para o nosso trabalho. Deus sabe que nós precisamos de vestidos para o nosso vestimenta. Deus sabe que precisamos de um sapato. Deus sabe que nós precisamos disto ou daquilo. Deus sabe que nós precisamos de comida, porque Ele fez o ser humano assim, igual aos animais. Os animais precisam de comida todos os dias. É por isso que uns comem os outros. Deus sabe de tudo. Deus sabe que estamos doentes. Aleluia. Deus sabe que precisamos de saúde. Deus
sabe de tudo. Deus sabe que precisamos de ir ali. Deus sabe de tudo, de tudo, de tudo. Deus sabe de tudo quanto precisamos. Quem disse isto não foi eu, foi Jesus Cristo que disse que Deus sabe de tudo quanto precisamos. Mas um conselho ele deixou para nós: buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas, que coisas que nós necessitamos, vos serão acrescentadas. Então é necessário nós buscarmos a Deus primeiro, em primeiro lugar, Glória a Deus. levantarmos da nossa cama e agradecer a Deus. Se possível, dependendo do tempo, nós cantarmos um hino. Qualquer hino de louvor a Deus. Nós somos chamados para adorar a Deus. Portanto, é o nosso dever adorar a Deus. Dever de todas as nações adorarem a Deus. Seria bonito, seria importante que todas as nações da terra louvassem a Deus. Aleluia. Mas isso não acontecerá agora, mas virá o tempo em que todas as nações irão reconhecer que Deus existe, Aleluia. que Deus é real. Glória a Deus. Então louvarão a Deus todos os povos, todas as línguas. Por enquanto, não. Cada um buscando o seu caminho. Mas chegará o tempo quando Cristo estiver reinando na terra. Então todos os povos o louvarão, uns de coração, Aleluia. outros com o coração atravessado, outros de má vontade, mas louvarão. Há uma palavra que há aqui na Bíblia, parece-me que no livro de Romanos, não me lembro o capítulo, mas diz o seguinte, que todo joelho se dobrará diante de Deus e confessará com a sua boca que Jesus é o Senhor. Portanto, vai chegar esse dia em que todos hão de louvar a Deus. Romanos 14, 11. No capítulo 14, Versículo 11. verso 11 de Romanos, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará Aleluia. que Jesus é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Nessa época, nós não estaremos aqui. Nós, os crentes,
salvos por Jesus. Não estaremos aqui, estaremos no além, estaremos na Glória a glória, Deus. com Aleluia. Deus, com Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Mais um exemplo de oração. Quando eu estou orando de madrugada, sigam esse exemplo, porque a Bíblia manda orar pela madrugada. Você que tem tempo, você deita mais cedo, dorme, quando você acorda, você ora um pouco e volta para sua cama. Mas muitos não oram de madrugada, não oram. Está escrito também que Deus ama os que o amam e aqueles que de madrugada lhe buscam, lhe acharão. É a hora da madrugada, a hora em que Deus ouve com maior atenção aos crentes, aos irmãos que buscam a Deus. Por que Deus ouve com muita atenção? Porque é um sacrifício. Porque se trata de um sacrifício, de levantar pela madrugada, dando de si, tirando de si o conforto, o descanso, para buscar a Deus. É um pouquinho de sacrifício. Se nós compararmos o nosso sacrifício com o sacrifício de Jesus, estamos longe, muito longe de alcançarmos o sacrifício de Jesus. Jesus sofreu, deu a sua vida pelos pecadores, por nós. Portanto, nós devemos ser gratos a Ele e levar um pedacinho da sua cruz. Um pedacinho. São Paulo diz que o resto das aflições de Cristo recaíram sobre Ele. São Paulo declara isto, que o resto das aflições de Cristo recaíram sobre Ele. Portanto, nós devemos acordar, despertar, porque está escrito: se sofrermos com Ele, se sofrermos com Jesus, com Ele seremos glorificados. Se morrermos com Jesus, com Ele reinaremos. Portanto, nós devemos examinar as Escrituras, porque elas falam da salvação, falam de Deus, falam de Cristo. Cristo, diz o apóstolo João, no capítulo 5, no penúltimo versículo, que diz o seguinte: Cristo é o verdadeiro Deus. Cristo é o verdadeiro Deus. Por que é o verdadeiro Deus? Porque Ele fez na cruz do Calvário
um sacrifício ignominioso, quer dizer, vergonhoso, maldito. Ele foi maldito por nós. A maldição que recaía sobre nós recaiu sobre ele. Glória a Deus. Portanto, a maldição que recaía sobre mim, Jesus tomou naquele dia Glória a Deus. e levou sobre si as maldições que havia de recair sobre a irmã Zélia, sobre o irmão João. É necessário nós entendermos isto, que ele foi maldito em nosso lugar. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, Glória a Deus. os nossos pecados. E por isso nós gozamos hoje um pouco de paz aqui neste planeta tumultuado, neste planeta onde só se vê lágrimas, sofrimentos, dores, enfim, todo tipo de atrocidades. Nós vemos aqui neste planeta. Nós, portanto, gozamos, nós que aceitamos a Cristo, gozamos um pouco da sua paz, gozamos um pouco da sua Oh, glória a paz, Deus. do seu amor, Aleluia. porque Ele tomou sobre si as nossas maldições. Portanto, devemos buscar a Deus pelo seu Espírito. É uma dádiva de Deus, um dom de Deus que está à disposição da igreja. Aleluia. O mundo não recebe isso, Glória a Jesus. porque Deus não dá Glória a Deus. para o mundo, Aleluia. Glória a Deus. mas para nós Oh, glória Ele a dá. Jesus. Glória a Deus. Então Aleluia. está à nossa disposição, mas convém que nós o busquemos. Aleluia. Se nós não buscarmos, nós não receberemos. Nós temos que buscar ao Espírito Santo. Buscar. Senhor, enche-me do teu Espírito. Glória a Deus. Senhor, enche-me do teu Espírito. Para vocês terem uma ideia, a mulher com quem eu me casei foi batizada com o Espírito Santo primeiro do que eu. E isso me causou um certo ciúme. Despertou em mim uma certa inveja, porque ela foi batizada primeiro do que eu, porque eu fui criado no Evangelho, fui criado, eu ainda era baby, muito baby, quando meus pais se converteram a Cristo. Meus pais eram idólatras, mas o Senhor batizou meus pais. De maneira que eu fui criado no Evangelho.
e até hoje permaneço no Evangelho e não tenho arrependimento por isso. E também não é do meu coração deixar o Evangelho, deixar Cristo de lado. Não é do meu coração. Não, não, não. Absolutamente. E aí o senhor ficou com ciúme, né, de ver ela. Fiquei com ciúme. Aí eu fui buscar Deus. Mas depois eu deixei de mão. E depois de alguns anos é que eu levei a sério. Aí eu fui buscar a Deus e levei 3 meses e meio. 3 meses e meio. Do meio do mês de setembro até o último dia do mês de dezembro. Eu busquei a Deus em oração, só para Deus me encher do seu Espírito e me preparar para qualquer setor da obra de Deus. De maneira que, quando foi no dia 2 de janeiro de 1973, aí Deus me encheu do seu Espírito, Deus me renovou, porque eu fui batizado com o Espírito Santo anteriormente. E foi numa vigília que eu participei no município de Vitória. Eu viajei a pé com uma irmã e uma garota dela. Viajei mais de meio-dia. Saímos de manhã cedo, chegamos de tarde e fomos para a vigília. E lá o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Aí foi que Deus me deu, no dia seguinte, o Senhor me deu o dom de visão, o dom perfeito. Foi aí que eu passei a ter visões. Depois, os outros dons, Ele me deu quando eu fui renovado no Espírito Santo, que eu busquei 3 meses e meio. Deixei tudo de mão, deixei trabalho, deixei tudo. Então, as reservas que eu tinha é que eu fui comer delas, eu e minha família. E nós comemos, mas houve um bom resultado. O Senhor invadiu a minha casa e batizou todos os meus filhos, todas as minhas filhas. Então, vocês orem pedindo o enchimento do Espírito Santo. Por que eu busco a Deus? Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Eu busco a Deus todos os dias. E a minha vida em oração, para não perder os dons que Ele me deu. Os dons que Ele me deu. Deus cura quem Ele quer.
Deus resolve problemas de quem Ele quer, não de quem eu quero. Eu oro por alguém, mas Deus opera se Ele quiser. E quando Ele quer, Ele resolve. Quando Ele não quer, Ele não resolve. Portanto, meus irmãos, o exemplo de oração, a Bíblia diz para nós orar pelos que estão presos, como se nós estivéssemos presos com eles. Hebreus capítulo 13. Portanto, nós devemos orar. Quando a Bíblia diz orai uns pelos outros, isso aí quer dizer piedade. Quando nós oramos pelo irmão João, Deus resolve os meus problemas por trás. Eu estou orando por ele, mas os meus problemas Deus vai resolver. Por quê? Porque eu estou cumprindo a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém. Portanto, não esqueçamos de buscar a Deus pelo dom do Espírito Santo. Que dom? O dom de falar línguas, o dom da profecia. Os dons quem dá são Ele. É Ele quem dá os dons, de acordo com a capacidade que eu e você temos de exercer aquele dom. Também, Ele te dá um dom, mas só para você encher a boca, eu tenho um dom tal, e não faz nada para o Senhor, Ele não te dá. Ele não te dá porque Ele não é uma criança. Não, Ele é Deus. E Deus conhece os corações. Aleluia. Deus conhece o nosso íntimo. Ele sabe se a nossa intenção no futuro é deixá-lo. Ele sabe disso. Que coisa admirável. Ele sabe de tudo. No Salmo 139, o salmista Davi diz assim: Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão, e eu não posso sair. Que ciência maravilhosa! E não se vê nada, não se vê cerca, não se vê nada. No entanto, estamos presos. Por quantas pessoas eu tenho orado e vejo que eles estão presos, sem poder desenvolver nada. Portanto, nós devemos buscar a Deus com sinceridade e Ele responderá. Se nós buscarmos sinceramente, Ele diz também no Salmo 139, já no final do capítulo, ele diz que um coração contrito e um espírito abatido, a esse o Senhor atende. Aleluia. A esse o Senhor atende. Não adianta nós
fingirmos que somos crentes. Nós temos que ser crentes de verdade, no coração, e não só de boca. Nós temos que ser crentes de verdade, de coração, de verdade. Tens alguma palavra a dizer? Você já falou tudo. Já falei tudo. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de joelhos, vamos orar.